Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Vocês são felizes ou são alegres? Ué, ninguém respondeu? Somos alegres. Amém. Porque felicidade é um estado que pode ser mudado. Mas a nossa alegria vem da onde? Do Senhor. Daquele que nos sustenta, certo? Amém. Quantos estavam aqui de manhã? Pouca gente, hein? Então, fazer uma breve introdução da introdução. Irmãos, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Quando você está abrindo, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, por estar aqui, para a gente ouvir a palavra do nosso Pai. Amém? Minha oração aqui é para que o teu espírito, teu coração esteja sensível à voz do nosso Pai. Nós estamos aqui para ouvir o que Ele tem a dizer. Às vezes você pensa que a oração tem a ver com você apresentar o seu coração a Deus. Não. A oração tem muito mais a ver com você conhecer o coração de Deus. Porque é Ele que tem planos, é Ele que tem propósito, é Ele que tem pensamentos muito mais elevados do que os seus. Os seus e os meus pensamentos são muito aquém. Então a minha oração é que, em nome de Jesus, seus olhos se abram, seus ouvidos estejam atentos para aquilo que o Espírito tem dito à igreja. Amém? Irmãos, nós vamos continuar conversando sobre o que a gente falou de manhã, para a gente ter um conceito geral de como que nós agimos, pensamos e percebemos quando Deus fala conosco. Quando o Pai nos dá um propósito, uma direção e um desígnio. Então, a partir da história de Moisés, a gente vai continuar meditando nisso e a gente vai ver como que um homem imaturo age quando Deus fala com ele. E para que a gente possa trazer a nossa memória e pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Então, vamos para o capítulo 3 de Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uma pausa até aí, irmãos. Então, Moisés estava trabalhando, pastoreando as ovelhas de Jetro. E aí ele tem um encontro com Deus. Deus o chama. Só que Deus já se identifica. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele já se revela como um pai. E aí Moisés
com medo de olhar para Deus, já cobre o rosto. E Deus derrama no coração de Moisés aquilo que estava ardendo no seu coração. Moisés, o meu povo está sofrendo e eu tenho visto e ouvido o seu clamor. Por isso eu desci e estou compartilhando com você para que juntos possamos libertar o meu povo, libertar o meu filho. Deus se revela no Pai, Deus se identifica, e Moisés não tem dúvida de quem está falando. Só que a gente vai ver uma reação de Moisés como um homem imaturo. Ou se a gente pode ir para o caminho de ele ainda não se tornou um homem, mas está num caminho de maturidade. Eu quero frisar isso para que a gente possa refletindo do que Moisés está falando, do que Moisés a atitude de Moisés, que a gente vai ver agora no versículo 11, que ele toma diante de quem está falando, mas deixe isso gravado na sua cabeça. Deus colocou tudo, quem ele é para Moisés. Então Moisés não tem dúvida. Ô Vanilda, deixa a primeira pergunta já aqui, fazendo um favor, que a gente fez de manhã. Então, o pai já se identifica para Moisés. Lá no versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Irmãos, Deus vem, fala com Moisés, revela quem ele é e dá um direcionamento, um propósito, um sentido para Moisés. Certo? Todo mundo até aí pegou? Aí Moisés toma essa atitude: quem sou eu? A gente viu de manhã que quando a gente é imaturo, a gente não olha para quem está falando, porque quem está falando já evocou uma identidade. Eu sou o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, do seu pai Jacó. Mas Moisés não olha para Deus como um pai. Moisés olha para si, porque ele pergunta: quem sou eu? Ele não está olhando para quem está falando, ele está olhando para dentro de si. E aí Deus ainda fala: eu estarei com você. A gente vai ler junto ali a pergunta. Vamos ler junto aí. Diante do Pai, vai. Diante do Pai que nos chama e revela seu propósito, inclusive com a nossa vida, para quem o imaturo olha. Para quem o imaturo olha. Então a gente pegou até aí, certo? Que a gente veio caminhando de manhã. Então vamos continuar. Versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Vou ler de novo aqui o versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, Deus já tinha dito quem ele era para Moisés, mas Moisés insiste em não olhar para quem está falando, mas sim para dentro de si. Deus nos chama para uma missão, um propósito. Mas quando a gente está imaturo, quando a gente é imaturo na fé, a gente não olha para quem está falando. E a gente corre um sério risco de diminuir Deus para as nossas circunstâncias e nossa forma de pensar. Pode ir. Pode ir? Até aí. Até aí? Depois a gente vai continuar, porque tem a segunda pergunta. Então tá. Alguém que já teve uma experiência
vai ensinar o seu filho alguma coisa e você sabe que todas as condições e todas as capacitações já estão presentes lá no seu filho, e você chega para o seu filho e fala assim: vai, mas pai, eu não consigo, eu não faço isso aqui. O seu pai está falando, já ouviu isso? Vai, meu filho, sou eu que estou falando que você tem condição de fazer. Mas o filho, enquanto ele é criança, ele fica olhando para quem? Para ele. Moisés aqui é uma criança no seu entendimento ainda. Moisés aqui representa figurativamente os estágios da nossa vida de caminhada cristã. Quando começamos a nossa caminhada cristã, já no início, Deus conversa conosco sobre cuidado, mas Deus conversa conosco sobre envio. Deus conversa conosco sobre salvação, mas Deus também conversa conosco sobre propósito. Lá no início ele já conversa com isso. Por quê? Nós não fomos salvos para ficarmos salvos. Nós fomos salvos desde o início, isso é falado, desde o início, para servir. Tanto é que a gente tinha até em algumas igrejas, uma classe chamada salvos para servir. Lembra disso? Salvos para servir. Já no início você aprende que você foi salvo para cumprir um propósito, para cumprir uma vocação, um desígnio. Só que quando a gente ainda está imaturo, e eu não estou falando da imaturidade de uma forma pejorativa, estou falando da maturidade nas fases do nosso desenvolvimento em Cristo Jesus, a nossa tentação é olharmos para nós mesmos. A gente ficar ali assim: poxa, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou assado. Por quê? Porque nós criamos imagens de quem nós somos. O segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti nenhuma imagem daquilo que há na terra, nem no que há no céu, nem debaixo da terra, lugar nenhum. Não faça imagem de nada. Porque só quem tem o poder e o direito de construir uma imagem. Quem fez uma imagem? Quem fez uma imagem de si mesmo? Quem fez, gente? Deus. Deus criou a imagem dele, segundo a sua semelhança. Então, esta imagem, segundo a semelhança de Deus, está aqui para cumprir um propósito, para cumprir essa vocação, esse desígnio. E Ele é que sabe o que depositou em nós de virtude. Ele é que sabe que colocou em nós de bondade, misericórdia, de graça sobre nossa vida. É Ele. Por isso que Jeremias vai dizer: sou eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Só que a nossa tentação é olharmos para nós mesmos segundo a imagem que temos em nossa cabeça da gente. Isso é infantil. Isso é extremamente infantil e pecaminoso. Porque a maioria de nós nos supomos. Nós fazemos ideia de quem nós somos. Nós fazemos ideia de quem nós somos. Mas nós não nos conhecemos. Porque a gente só vai se conhecer se nós olharmos para nós mesmos segundo o olhar de Deus. Já viu quando você olha no rosto e nos olhos de uma pessoa e você se enxerga nos olhos dela? Já viu isso? A nossa vocação, o nosso conhecimento, ele só se dá de verdade se você se olhar nos olhos de Deus. Quem você é nos olhos de Deus. Por exemplo, quando você vê Jesus Cristo se movendo, fazendo tudo que Ele fez, você acha que Ele está ali para falar a respeito de quem somente? Ele está lá para falar somente a respeito de Deus ou para falar da imagem que Deus fez segundo a sua semelhança?
Ele está lá para falar da gente. Quando você vê Jesus curando uma pessoa, você se identifica com a pessoa que toca nele para ser curada, ou você já se identifica com aqueles em quem a pessoa vai tocar e de você vai sair virtude? Você ainda se identifica com os leprosos que precisam chegar a Jesus para serem curados, ou você já se identifica com Cristo de tal ponto que os leprosos podem tocar em você, porque de você vai sair virtude? Você está entendendo? Ou seja, Deus depositou em nós as virtudes deles. Você lembra quando Jesus disse assim: olha, quem crê em mim, abra sua Bíblia, por favor, aí, lá em João capítulo 14. João 14. João 14. João 14. João 14. João 14. Verso de número 12. E verso número 13. João 14, verso 12 e 13. Vamos lá. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quem crê em Jesus vai fazer o quê? Vai ficar tocando nele para ser curado? É isso que o texto está dizendo? Quem crê em Jesus vai chegar nos seus ambientes de vida e vai ficar lá assim: Deus, por favor, tem misericórdia, olha a pressão que nós estamos passando na vida, estamos passando por desemprego, estamos passando por doença, estamos passando por problemas de família. É isso que Jesus está dizendo? Não. Jesus está dizendo que aquele que crê nele vai sair dele as virtudes que saíram de Cristo Jesus na direção dos doentes. Então, quando Moisés, no seu estado infantil, ouve o chamado, ouve a convocação, para quem ele olhou? Para ele. Mas para quem um filho de Deus maduro olha? Ele olha para o autor e consumador da sua fé. Ele mantém os seus olhos fitos naquele que o chamou. Ele não se acovarda. Ele assume aquela postura: eu não mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. Estou contigo. E o lugar aonde você colocar as plantas dos pés, eu vou lhe darei, porque não tem a ver com serviço, tem a ver com a autoridade que está sobre a sua vida, porque você leva o meu nome. Eu coloquei o meu nome sobre você. Eu coloquei as minhas virtudes sobre você. Então, enquanto nós somos imaturos, Deus nos chama, nos convoca, a gente pensa assim: vou me dar bem, vou ser livre. Aí você não entendeu a outra parte. Eu vou te salvar, eu vou te curar, eu te amo, você é meu, você está seguro nas minhas mãos, não tem nada que pode arrebatar você das minhas mãos, mas eu vou te enviar. E pode ficar em paz que nesse envio, que nem a morte, nem a espada, nem o fogo, nem coisa alguma da presente era, nem da era que há de vir, nada disso pode te separar do meu amor. Inclusive, quando você andar sobre as águas, quando você passar pelas águas, elas não. Quando você passar pelo fogo, isso não vai. Mas tu vai passar pelo fogo e vai passar pela água.
mas fique em paz, que isso não vai te matar. Amém, irmãos? E tem uma outra coisa no seu coração também. A figueira pode não, a videira pode não dar o seu fruto. A vaquinha lá no curral pode não dar o seu, mas todavia, se você fizer de mim a razão da sua existência, você terá o que no seu coração? Todavia eu me alegrarei. Amém, irmão? Amém? Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. Segunda, lê ali por gentileza. Agora o Filipão vai mandar o aço mesmo. O Filipe está ali assim, desesperado para falar. E eu vou tascar a oportunidade em nome de Jesus para ele. Pior que agora, quando começou a introdução, o capitão, vamos lá. Aí eu falei, rapaz, você é mais antigo, começa você. Mas assim, irmãos, vamos ler a segunda pergunta. Não sei se já está aí disponível. Está aí? Está aí não? Já agora está. Vamos lá, todo mundo junto? O que uma pessoa... Hoje, na parentela, né, eu tive uma conversa, assim, falando sobre riqueza. E, rapaz, o cara introduziu o que a gente está estudando nessa semana. Ele falou, a gente falando sobre riqueza, ele falou, rapaz, Deus tirou a gente do Egito para mandar para uma terra onde mana leite e mel. Opa, essa semana eu estudei sobre isso, então vou estar craque para responder. Mas, assim... o intuito da conversa é que ele queria assim, demonstrar que Deus estava ali para garantir os seus processos. Então, assim, o que geralmente uma pessoa busca quando ela ouve o envio de Deus, ela vai buscar controlar o processo, ela vai tentar entender. Vamos repetir o versículo 12 e 13 de Êxodo. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Então, assim, Moisés, embora ele tenha essa figura de libertador, a gente vê que ele estava passando por um processo infantil. E assim, diante de tudo que Deus estava demonstrando para ele, tudo que Deus estava dizendo para ele naquele momento, ele ainda estava pensando em si. Ele estava pensando em garantir os seus processos. E ali no nosso dia a dia, a gente coloca até empecilhos. A gente começa a dizer, mas por quê? Como que eu vou fazer isso? Será que eu tenho um recurso ou capacidade? E a gente esquece que Deus já nos deu tudo. Então, assim, diante de tudo que Moisés estava passando, é um aprendizado também para o nosso dia a dia. Ele falou rápido. Muito legal. Muito legal, muito bom, muito bom. Toda pessoa, quando ouve chamar de Deus, ela quer controle. Ela quer saber, mas como é que eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não é assim? A gente quer controle. Porque para nós é desesperador sabermos que nós não somos deuses. E porque nós não somos deuses, nós não teremos o controle da vida e nem do que vai acontecer amanhã. Nós não teremos uma metodologia que vai garantir resultados. Por exemplo, hoje é muito comum você ver igrejas criando metodologias, nada contra as metodologias, até o capítulo 3, mas você vê metodologias sendo criadas, dialogando com sociologia, dialogando com os conceitos da liderança, da administração, dialogando com os conceitos da sociologia, da carência, das relações comunitárias, e você vê resultados. Em que sentido? As igrejas lotam e mantêm o fluxo metodológico acontecendo.
Irmão, se você puder explicar o crescimento de uma igreja, nunca foi Deus que fez. Eu vou repetir para você entender. Se você puder explicar por que uma igreja cresceu e por que você cresceu, por que você desenvolveu-se na fé, se você tiver uma explicação, se você tiver aquilo que se vende no Instagram, não tem lá no Instagram que fala assim, eu sei porque a sua vida não está funcionando, eu sei como te destravar. Se você souber explicar como é que a sua vida está se desenvolvendo na fé, se você puder ensinar o truque, é porque nunca foi Deus que fez, foi o método. E esse método não tem nada a ver com Deus. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, você precisa lembrar que na Bíblia Sagrada, quem nomeia controla. Eu estou falando isso porque na sua cabeça ocidental você pode interpretar, você pode olhar com sua lente ocidental e pensar assim, pô, mas Moisés só queria saber o nome dele. Não. No universo bíblico, quem dá o nome controla, quem dá o nome determina, dar o nome é delimitar uma coisa. Por isso, por exemplo, abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 13, se eu não estou equivocado. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. Jesus, ele tinha sido desafiado a expulsar um demônio. Só que esse demônio tinha uma característica bem diferente. Vamos lá, verso de 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. O que fizeram? Levaram até Jesus um endemoniado que era o quê? Cego e mudo. Por que levaram até Jesus um endemoniado cego e mudo? Porque os mestres da lei, que sabiam que para uma pessoa expulsar um demônio, ela precisava saber o nome dos demônios. Isso até aquela época, tá, irmão? Até a época de Jesus, você precisava expulsar um demônio perguntando o nome do demônio. Até a época de Jesus. Graças a Deus, você não vê mais isso em lugar nenhum. Qual é o teu nome? Botafoguense. Você não precisa mais, porque foi um demônio hoje. Brincadeira. Foi um demônio me perturbou hoje. Brincadeira. Estou te dando a moral, Elton. Hoje você está com a moral. Mas enfim, porque quando você nomeia, você controla. Então os mestres da lei levaram esse demoniado, não foi assim, vamos lá ver se ele vai resolver o problema. Não. Eles levaram esse demoniado e falaram assim, agora nós vamos lascar com ele, nós vamos acabar com a farsa. Você está entendendo? Vamos acabar com a farsa. Só que Jesus não precisa expulsar demônio entrevistando demônio. Porque ele, embora na forma humana, ele fosse menos poderoso do que os anjos, mesmo em forma humana, ele era autoridade sobre principados e potestades, porque não era sobre poder, não era sobre controle, era sobre autoridade. Jesus, na autoridade de Filho de Deus, expulsou o demônio mudo, sem precisar conversar com o demônio. Então esse papo de conversar com o demônio, muitas vezes é conversa de dois endemoniados, porque na Bíblia não tem isso. Então vamos lá. Vai lá, Jesus expulsa o demônio. Porque exatamente esta é a mentalidade. Quem nomeia,
Quem nomeia, controla. Por que Moisés está perguntando o nome de Deus? Porque ele queria controle. Meu irmão, quando Deus te envia e te chama, Ele não vai colocar o controle da coisa nas tuas mãos. Você acha que eu estou há 19 anos aqui, e todo ano, na virada do ano, eu não entro assim, meu Deus, o que nós vamos fazer ano que vem? Me dá. Meu pai, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não tenho de nada. Pastor, o que nós vamos fazer para o ano que vem? Não sei. Mas eu sei que a gente está aqui para se submeter ao Espírito do Pai. E a gente sabe que o Espírito do Pai é uma mesa. Vamos embora caminhar junto. Inclusive eu chamei meus amigos para a gente pregar o quê? Junto. Para a gente testemunhar da palavra como? Junto. E o que Deus vai fazer com isso? O que Deus vai fazer com isso, gente? Não sei. Mas eu sei que esse é o caminho. Então, quando Deus te coloca num lugar, num contexto, e que você olha e Deus fala assim, eu estou te enviando esse contexto. Está vendo a situação toda? Está vendo as suas colegas tudo se cortando, se prostituindo? Está vendo essas meninas aí de 12 anos já querendo transar lá no seu colégio? Você está vendo minha filha de 12 anos? Eu te enviei para lá. Mas, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor simplesmente vai e fala assim, eu estou contigo, eu estou te enviando. Só lembre que eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou um Deus de Abraão, eu sou um Deus de Isaac, eu sou um Deus de Jacó, eu sou um Deus de família. Então, já te dou a primeira dica. Tenha o discernimento de que você está sendo enviado às suas irmãs de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, aonde você está. Tenha discernimento que cada pessoa que entra naquele ônibus lá, vagão, são teus filhos, são teus irmãos. Tenha discernimento que cada pessoa que você faz uma fisioterapia e atende lá no hospital, são seus irmãos. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sabe o que significa a palavra lá no hebraico, eu sou o que sou? Alguns estudiosos da língua hebraica vai dizer que esse eu sou o que sou tem a conotação de eu serei o que serei. Como quem diz assim, eu serei para você o que for preciso no contexto que eu te colocar. Você está entendendo? Eu serei para você porque eu me transformo, eu não mudo. Eu não mudo, mas eu me transformo naquilo que for preciso, no lugar que eu te enviar. Irmãos, se sujeitar ao Espírito do Pai é ir para a vida como quem tem certeza de que o Pai te enviou para esse lugar, que você não está lá para matar a sua fome, que você não está lá para matar a sua sede, que você não está lá para passar o tempo, que você não está lá para se resolver financeiramente, pagar as suas contas. Não, se sujeitar ao Espírito do Pai é ver a vida como quem está sendo enviado, como quem está sendo soprado pelo Espírito Santo de Deus. Você não está aqui para durar, você não está aqui para morrer de velhice, você está aqui para morrer de cruz. Diga aleluia, irmão. Aleluia. É isso. Amém, irmão? Agora nós vamos para o terceiro ponto. Então, irmãos, quando a gente é imaturo na fé e Deus fala conosco e nós temos a atitude de olhar para si, de olhar para nós mesmos e não para quem está falando, a gente tem uma crise de identidade, que foi o que a gente falou no primeiro ponto. E quando a gente tem essa crise de identidade, a gente quer ter o controle, que foi o segundo ponto. E a gente vai para a terceira pergunta. Botou? Vai. Para onde seu estado infantil e imaturo
Olha quando o Pai revela para ela o que é eterno, aonde fixa os olhos, como ela olha. Vamos ler Êxodo 3, a partir do 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles o deixará sair. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Irmãos, então, quando a gente olha para si e quando Deus está falando conosco e nós olhamos para si e não para quem está falando, nós temos uma crise de identidade. E logo em seguida, a gente tem a crise de controle, porque a gente quer controlar os processos. A gente quer saber o quanto que tem na conta, se dá ou não para fazer. E a terceira coisa que a gente faz é olhar as circunstâncias, é olhar o que está no presente, é olhar o que está no aparente, o que está no visível. Então, todo esse questionamento de Moisés a Deus vai por uma falta de identidade, vai porque ele também quer controlar e ele não confia em Deus, porque o controle é simplesmente eu assumo a responsabilidade e Deus não tem nada a ver com isso. E o terceiro caminho disso é olhar as circunstâncias e querer justificar para Deus. Deus, está assim, está assado, está difícil no trabalho, está difícil na escola, está difícil, a gente sempre vê que está difícil, porque a gente está olhando para o aparente, a gente está olhando para as dificuldades, e ainda assim a gente não está olhando para quem está falando, porque Deus já garantiu, se você reparar aqui o final do texto, Deus já garantiu a caminhada de Moisés, do povo do Egito no deserto, porque ele já avisou para Moisés, as mulheres vão preparar lá os utensílios, despojos de guerra, e vocês vão levar de bom grado, não vai ter uma matança, vai ser de bom grado. E a gente vai ver mais para frente que Moisés ainda assim tem os embates com Deus, porque ele não está olhando para quem está falando, e não está assumindo, não está aceitando e não está se sujeitando. Sujeitai-vos ao Espírito do Pai, reconheça quem Ele é. Deus revelou o Apocalipse para Moisés? Deus revelou o Apocalipse para Moisés? Sim ou não? Deus revelou o Apocalipse para Moisés? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Coragem, gente. Sim ou não? Revelou ou não revelou? Revelou ou não revelou o Apocalipse? Preste atenção.
O que é o Apocalipse? Aonde está, em que ordem da Bíblia está o livro do Apocalipse? No início, no meio ou no fim? Está onde? No fim. Para quê? Por que ele está no fim? Para que você olhe a palavra daqui para lá, ou para que você olhe a palavra daqui para lá? Como é que a gente lê a Bíblia? Daqui, de Gênesis, aqui é o início, tá? Gênesis, você entender, né? Você não sabe o que está na minha mão, né? Gênesis, para você olhar de Gênesis para o Apocalipse, ou para você olhar do Apocalipse para o Gênesis? Hã? Não. É para você olhar do Apocalipse para o Gênesis. Porque você vai olhar para o início já sabendo o final da história. Ah, então por isso que está isso aqui no início. Ah, por isso que Moisés passou por isso. Porque no final tudo já está o quê? Descortinado. E você já viu como tudo termina. Amém? Então o que é Apocalipse? É o livro da revelação, é a carta do nosso Pai, revelando, rapaz, Babilônia rodou. Babilônia rodou. Não tem os poderosos da terra, pá, bolsa de valores, não sei o quê, e dançou tudo. Não tem os reis da terra que parecia assim, pá e tal, e rodou tudo. Inclusive não tinha os caras lá que falavam assim, ó, eu tenho poder de matar, não sei o quê, e a morte parecia poderosa. E a morte rodou. Para que o Apocalipse está na última parte da Bíblia? Para que a gente olhe para toda a história com a consciência do final. Amém, irmão? Então, vamos ler Êxodo de novo. Eu vou ler aqui agora. Preste atenção. Êxodo, a partir do verso de número 19. 3, parte do 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. O que Deus está falando para Moisés? Eu sei que o bicho vai pegar. O negócio vai ficar feio. Vai ser intenso. O meio da história vai ser intenso. Pressão. Vai ser uma pressão enorme. O faraó não vai aliviar. Vai ser uma pressão enorme. A Babilônia não vai aliviar. O sistema de mercado não vai avaliar. Não vai aliviar. As doenças não vão aliviar. Vai estar lá uma pressão enorme. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei com que os egípcios tenham bondade para com o povo. O que ele está dizendo? Que no final de todas as coisas, lá no episódio de Moisés, os egípcios que iam estar por cima da carne seca? Não. No final lá da história de Moisés, os egípcios, inclusive, iam doar, iam dar, iam ser despojados voluntariamente com seus bens. Até hoje os egípcios não sabem como é que eles deram tanta riqueza para os judeus quando saíram de lá. Não sabe o que estava na cabeça. Mas deram. Por que será, gente? Então Deus está mostrando para Moisés como é que vai terminar esse embate. Como é que vai terminar esse processo de luta. Meu irmão, quando nós somos infantilizados,
Ao invés da gente olhar a palavra de Deus para que a gente enxergue os processos históricos que são tensos, que são nervosos, que são de pressão, ao invés da gente olhar esses processos históricos, são difíceis, são desempregos, são problemas na escola, são problemas com os filhos, são problemas com o casamento, são problemas com as comunidades tomadas pelo tráfico, por corrupção. Ao invés de você olhar os processos históricos a partir da história, Deus nos revela a sua palavra para que você olhe a história a partir do fim eterno delas. Amém, irmãos? Por isso que Deus está mostrando, Moisés, vai acabar bem, rapaz. Vai acabar bem. Porque olha o finalzinho. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios, sem precisar de guerra. Quem já ouviu falar aqui da batalha do Armagedon? Na Bíblia, lá, Apocalipse. Alguém já viu falar? O Armagedon, vai vir a batalha, e que o pessoal, que os anjos. Alguém já ouviu falar isso em Apocalipse? Alguém já viu? Todo mundo já viu? Batalha de Armagedon. Sabe como é que termina a batalha de Armagedon? Sabe como é que termina? Todo mundo preparado para a guerra, a anjarada lá de Deus, os demônios lá, os anjos lá do Lúcifer, caído, tudo preparado para Armagedon. O pau vai quebrar. Vem o cordeiro, dá uma palavra, acabou. Acabou Armagedon. Você não leu isso na Bíblia, não? Tem gente que fica assim, não, pastor, como é que vai ser o Armagedon? Onde que vai ser? Vai ser no Egito? Eu já sei como é que terminou a briga, rapaz. Chega o cordeiro e fala assim, dá uma palavra e acabou. Chegou aqui o Senhor, deu uma palavra, pode pedir aos egípcios que elas vão dar ouro, prata para você, está tudo liberado. Não vai ter guerra não precisa assim matar eles não. Só pedir que eles vão dar. Deus estava dando para Moisés como é que tudo vai terminar. Meu irmão, Deus tem dado para você como é que tudo termina, e você continua entretido com o meio da história, você continua paralisado tentando se safar das pressões que você tem no meio da história. Você, ao invés de olhar para a história a partir daquilo que Deus está te revelando eternamente, você fica assim, mas está difícil, pastor, é difícil. Claro, meu irmão, o nome do jogo não é difícil, fácil. O nome do jogo, irmão, é pelo Espírito, é pela minha palavra que a gente vai. E a palavra de Deus, a vitória é garantida, irmão. A palavra de Deus já nos garantiu a vitória e nos revelou. Abra sua Bíblia em Apocalipse aí, em nome de Jesus, irmão. Abra aí, em nome de Jesus, por favor. Por favor. Apocalipse, capítulo, deixa eu ver aqui se é o 13. Não, 13 não. Capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Olha só. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Caiu todo esse sistema de mercado, caiu todo esse sistema de corrupção e de opressão dos homens, caiu tudo aquilo que manipula a humanidade para que a humanidade fique refém daquilo que ela acha que está refém. Caiu. Antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da tua fúria e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Entende, irmão?
jogando necessidades fakes, gerando angústia no coração das pessoas para que elas consumissem o que não era necessário, para que parecesse até um pavão andando, cheio de penduricalho em cima, sem coisas que não precisavam. Irmãos, olha só para sua casa, quanto cacareco tem lá, que não precisa, mas está lá. Tu comprou e nem sabe para quê. Foram gerando demandas e a gente gastando, tal, se arrebentando para lá e para cá, hora extra, e vai embora. Que a gente achava que isso é vida, que eu tenho que ter. Vai, continua lendo aí. Paramos no 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Ó, o que ele está dizendo? Saia do sistema de mercado? Não, não tem como. Você vai trabalhar, você vai comprar, você vai vender, mas saia dessa mentalidade ser regida por esse espírito. Você está lá porque você foi enviado pelo nosso Pai. Você está lá porque o nosso Pai está vendo aflições de muita gente lá e você já conhece o final da história. Você sabe que elas são suas irmãs e porque são suas irmãs, são suas responsabilidades. Você está vendo gente sofrer lá, padecendo lá, porque não conhece que tem um pai, você conhece o pai dela e você acha que está lá para você comer. Sai dessa. E abra a palavra, não a escola. Só os antigos vão entender isso, a propaganda. Mas vamos lá, vamos embora. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Segura aí. Vamos dar um salto aí ornamental, só por causa do horário, para o versículo 9. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. O que está acontecendo com todo o sistema de mercado, irmão? Colapso. E o ser humano acredita muito em quê? No sistema de mercado. Porque você acha que você está sendo enviado para ele para você comer. E não para você dar de comer. Deus está te mostrando o final da história. Deus está te mostrando o final da história. Se você olhar, todos os segmentos que sustentam o mercado financeiro estão descritos aqui, há mais de 2000 anos. Está aqui. Está descrito aqui. Deus está revelando para nós como é que termina. Como é que termina? Vai lá para o 21. Vai lá para o 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa
Eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será reservado no lago de fogo, que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Meu irmão, Deus está te mostrando o final da história, para que você parasse de viver pressionado no meio da história, dizendo assim, está difícil, está difícil, está difícil, mas vai ser muito difícil. Meu irmão, difícil vai ser você encarar o final da história e saber que por sua covardia você não herdou o novo céu e a nova terra. Porque você ficava olhando e tentando se safar no meio da história, você não foi como quem estava sendo enviado, você estava indo como quem estava tentando se resolver. Meu irmão, assim como Deus revelou para Moisés, Moisés, vai lá para o faraó, fala, ele parece uma divindade, mas é uma criatura minha, e eu vou colocá-lo no seu devido lugar. Vai lá, Moisés. E eu vou mostrar para você como é que termina. Vocês vão terminar saindo e vão sair daí abençoado para abençoar, porque eu estou dando a terra para vocês. Irmão, Deus não tem promessa de céu para nós, irmãos. Deus tem promessa do céu para a terra. Por isso, volta a Apocalipse 21. Então vi novos céus e há uma terra, irmãos. Há uma terra prometida por Deus para nós. E essa terra, irmãos, essa nova Jerusalém, olha o verso de número 2. A nova Jerusalém fica no alto, a nova Jerusalém sobe. Como é que acontece com a nova Jerusalém, irmãos? Eu vi a cidade santa. O que está acontecendo com ela? Ela está o quê? Descendo, irmão. Você está tentando subir na vida, quando Deus está querendo que você desça na vida, as partes mais baixas da terra, porque Ele está te enviando aos seus irmãos e irmãs, que estão em lugares que estão sofrendo, e enquanto você está olhando só para a sua dor, só para as suas problemáticas, só para as suas questões, não tenha pena de si, deixa que Ele cuida de você, para de ficar apresentando para Deus as suas dores, comece a ouvir o que está no coração de Deus como dores dele, porque Ele tem dores, dói o coração dele. Por que você acha que Jesus chega sobre Jerusalém e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas que a ti são enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. E tem um outro episódio que Jesus, olhando para Jerusalém, ele vai lá e chora sobre Jerusalém, porque aquilo causava dor nele. Ele sabia que havia miséria sobre Jerusalém, ele sabia que havia destruição sobre Jerusalém, porque Jerusalém se rebelou. Meu irmão, há dores no coração do nosso Pai, que Ele quer partilhar com você, mas você fica olhando para as suas dores, porque você está olhando as suas circunstâncias, ao invés de olhar aquilo que Ele te revelou eternamente. Minha oração por você e por mim é para que a gente se mova, porque a gente já conhece o final da história, mas a gente se mova não como quem quer se livrar, mas como quem está sujeito a esse Espírito do Pai. Como quem está sujeito a esse Espírito do Pai.
E esse Espírito do nosso Pai sempre nos enviará como seus filhos para tratar da ferida do coração do nosso Pai, porque o nosso Pai está ferido de amor. Ele ama aquelas pessoas que vivem com você lá e estão passando problemas porque não conhece o Pai que você conhece. Ele ama aquelas crianças. Quase toda semana nós estamos vendo gente presa porque está sofrendo abuso, pedofilia e por aí vai. Ele ama aqueles adolescentes que estão sendo vítimas de um projeto maldoso, de uma sexualidade cada vez mais aguçada, cada vez mais precoce. Ó, irmãos, se algum dia eu ver, pode esperar que você vai tomar uma bronca minha. Se algum dia eu ver você pegando uma criança de 7, 8, 4, 3 anos aí, falando assim, isso aqui é a namoradinha do fulano. Criança não tem namoradinha. Uma coisa é a criança falar, a outra coisa é você aguçar esse trem. Você vai sair com a orelha tão quente, ou tu vai se converter, ou tu vai se escafeder. Porque isso é uma aguçada sexualidade. Criança não tem namoradinha. Uma coisa é a criança naturalmente, sou namoradinho de fulano. Normal, criancinha, tal, curiosidade, não sabe o que é, às vezes fala. Outra coisa é você é namoradinho de fulano, 7 anos, 5 anos, 3 anos, irmão. Há um projeto, irmãos, para aguçar a sexualidade de criança. E crianças com 11 anos já estão pedindo outras de 16 anos para transar. 11 anos. Nas escolas. E você, menina, de 12 anos, 11 anos, que conhece Jesus, você é responsável por elas. Nosso Jesus está enviando você. Você acha que você está lá só para comer merenda? Não, nosso Pai está enviando você lá. Amém, irmão? Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, sujeite-se ao Espírito do nosso Pai. E pare de olhar para as circunstâncias, porque ainda que a morte venha e te ponha para chorar, você já viu que ao final você vai rir da morte, porque a morte foi vencida, e você vai cantar aquele hino: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte era o pecado, mas o pecado foi vencido na cruz de Jesus e você não tem mais poder sobre nós. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Está funcionando? Amém. Antes de a gente cantar, cá, Felipe. Felipe é um dos mais novos aqui. E é um desafio, irmãos, sentar aqui, estudar e pregar. Você acha que quando senta aqui e olha para a turma toda? Mas eu queria que, em nome de Jesus, a gente desse um glória a Deus, porque apesar, pequenininho, falou rapidinho, ele está vencendo os medos dele. Ele está aqui para você que é o embaixador. Você que é o embaixador, que está debaixo do pastoreio dele, vê que a gente tem medo, sim, que a gente treme as pernas, sim, quando a gente vai fazer o que Deus nos chamou, mas a gente para de olhar para a gente e vai olhar para aquele que nos chamou, e a gente continua, e a gente continua, e a gente continua. Felipe está sendo sacrificado aqui. Então, pelo simples fato da coragem de estar aqui, eu queria que juntos nós dessemos 5 glória a Deus em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão. Deus seja louvado.